04 Governança e Segurança da Informação Compliance. Auditoria de Sistemas e Perícia Forense. Introdução. Compliance é um termo bastante utilizado por organizações nos dias atuais. Mas, afinal, o que é compliance? Para que serve? Quais os benefícios? Essas e outras perguntas serão respondidas no decorrer desta unidade. Compliance significa estar em conformidade com as obrigações legais, situação em que a organização tem responsabilidades em relação à proteção à saúde, bem-estar e segurança para com os colaboradores, principalmente no que diz respeito a contratações, demissões, assédio, segurança, benefícios, folha de pagamento, salários e discriminação. Essa conformidade estende-se a normas, regulamentos e leis que norteiam as atividades das organizações, para que se evitem problemas, como, por exemplo, corrupção e falta de ética. Nesta unidade, serão apresentados conceitos envolvidos com auditoria de sistemas, aplicação de melhores práticas de compliance, bem como a avaliação delas e conhecimentos relativos à perícia forense. Compliance. Compliance tem como objetivo dar garantia de que processos e pessoas em organizações cumpram normas reguladoras, regulamentos e leis interna e externamente, por meio de boas práticas. Quando uma empresa é gerida por meio de compliance, multas, paralisações, ações judiciais e sanções podem ser evitadas. No que refere-se a empresas de TI, é importante dar atenção a alguns pontos, como a utilização de novas tecnologias, segurança de dados, políticas de acesso e utilização de tecnologias e ferramentas que ajudem a evitar fraudes. Trata-se do cumprimento de normas, tais como leis, decretos, regulamentos e instruções normativas. O compliance tem similaridade com a segurança da informação no que se refere à proteção de seus ativos. Porém, a razão que existe em compliance se difere por ser centrada em requisitos de terceiros, em termos existentes em contratos de cliente, estrutura, entre outros. Ou seja, o compliance atende a requisitos de terceiros em relação à segurança digital, viabilizando operações comerciais em mercados ou com clientes específicos. Compliance potencializa a necessidade de existir um programa de segurança da informação eficiente, pois faz com que a empresa trabalhe com práticas que protegem seus ativos mais importantes. Assim, são realizados treinamentos de conscientização para colaboradores, sistemas de segurança em camadas e testes feitos por terceiros, que garantem que os controles sejam efetivos. Utilizar compliance é uma vantagem, pois, quando a empresa passa a trabalhar em conformidade com a norma ISO 27001, esta reforça sua imagem e pode gerar mais negócios com clientes preocupados com segurança. Outra vantagem é que permite o funcionamento correto da TI, aumentando a segurança acerca de ataques cibernéticos. Diante de tudo que foi exposto neste tópico, pode-se observar que utilizar compliance em organizações traz inúmeros benefícios não somente para a empresa, como para funcionários, fornecedores e clientes. Melhores práticas de compliance em TI. Não são poucas as práticas de compliance em TI. Entre elas, podem-se citar Cloud Computing, utilização de software as a service, cuidados com BIOD, Bring Your Own Device, ferramentas para monitorar a TI e programas voltados para a governança corporativa. Em TI, o compliance viabiliza a realização de tarefas estratégicas que fornecem suporte para outras atividades e outros departamentos, facilitando o trabalho a ser executado, reduzindo custos e retrabalho e garantindo que a organização tenha maior sucesso nas atividades que realiza, bem como gere aumento de produtividade. A seguir, serão explicadas as melhores práticas em compliance. Cloud Computing. A utilização de Cloud Computing, computação em nuvem, faz com que o trabalho em equipe seja reduzido, assim como ocorre com os custos para cada atividade realizada. Como as regras tendem a mudar com uma certa frequência, essa técnica facilita a implantação de compliance, pois garante a aceitação da empresa às normas e fazem com que os riscos e custos sejam menores.
SaaS, Software as a Service, trata-se de ferramentas que geram um repositório de dados que podem ser vistos e acessados sempre que necessário e desejado, a partir de qualquer dispositivo, computador, tablet, smartphone ou notebook, para que sejam realizadas consultas sobre requisitos referentes a regulamentações, monitoramento de sistemas, política de segurança das organizações e índices que mostram o cumprimento das medidas, desde que estes possuam acesso via internet. Build, Bing or Oven Device, trata-se da utilização de dispositivos próprios dos funcionários, como, por exemplo, a utilização de notebooks ou smartphones próprios. As empresas estão aderindo a essa prática, porém, ainda com ressalvas, pois funcionários podem utilizar de maneira errada e, dessa forma, ocasionar problemas para sistemas e redes das organizações. Para que esses tipos de problemas não ocorram ou, ainda, que os riscos sejam minimizados em relação a ataques ou ações maliciosas, as organizações estão adotando termos de responsabilidade, senhas que possuam bloqueio automático e instalações de antivírus nos dispositivos. Ferramentas para monitoramento. Por meio da utilização de ferramentas de monitoramento, a infraestrutura pode ser controlada e é possível extinguir a falta de eficiência operacional, bem como facilitar para que sejam encontradas falhas e se aumente a produtividade. Dessa forma, é possível dar atenção às tarefas estratégicas e verificar realmente o que tem maior importância para o negócio. O compliance é um dos principais itens para que a governança corporativa seja alcançada da forma mais eficiente, pois assegura que as atividades ou tarefas realizadas tenham menos interrupções, deixem os usuários mais satisfeitos e resolvem-se os problemas mais rapidamente, trazendo, inclusive, transparência para a relação com fornecedores. SaaS são ferramentas que geram um repositório de dados que podem ser vistos e acessados sempre que necessário e desejado, a partir de qualquer dispositivo, computador, tablet, smartphone ou notebook, para que sejam realizadas consultas sobre requisitos referentes a regulamentações, monitoramento de sistemas, política de segurança das organizações e índices que mostram o cumprimento das medidas, desde que estes possuam acesso via internet. Auditoria Interna X Compliance. De acordo com a PricewaterhouseCoopers Brasil, Fórum ABC, 2011, a auditoria interna e o compliance se complementam, pois compliance define e estabelece regras, treinamentos, procedimentos, conscientiza os colaboradores, bem como os fornecedores a respeito das normas. A auditoria interna, por sua vez, identifica oportunidades de aperfeiçoar, fazer com que os controles sejam mais eficazes, verificar e apontar desde indícios até a existência propriamente dita de irregularidades nas empresas. Para que o programa de compliance seja eficaz e implantado corretamente, ele deve conter elementos essenciais, tais como política e procedimentos formalizados, padrões de conduta, a designação de um comitê ou um responsável, uma comunicação efetiva e preventiva, treinamento para que o conhecimento seja disseminado de forma efetiva, um canal de comunicação que os colaboradores possam utilizar sem preocupar-se em se identificar, monitoramento de não conformidades e ações disciplinares que façam a correção de possíveis inconformidades. São exemplos de empresas que trabalham com gestão por compliance: Nestlé, Coca-Cola, Renault do Brasil, 3M, entre outras. A 3M, por exemplo, multinacional americana, tem envolvimento com compliance desde 1988 e foi uma empresa que se autodenunciou, em 2009, por suspeita de violação à lei anticorrupção dos Estados Unidos da América. O processo, nesse caso, não seguiu adiante, pois os reguladores entenderam que, diante da colaboração e denúncia da própria empresa, não se fazia necessário e não seria a melhor maneira de conquistar novos negócios. Ainda nos dias de hoje, a 3M mantém o canal de denúncias aberto para que qualquer pessoa possa fazer denúncias, tanto internamente quanto externamente.
Já a auditoria interna ajuda a organização a atingir os objetivos estratégicos a partir de abordagens metodológicas, com muita disciplina para realizar a avaliação, bem como melhorias nos processos de gestão de riscos, governança corporativa e controles internos. Dessa forma, a auditoria interna ajuda a empresa a concluir seus objetivos por meio da disciplina e busca constantes melhorias em processos referentes à gerência de riscos, compliance, governança e melhor controle. Perícia forense digital pode-se citar como exemplo de atuação da perícia forense computacional em investigação de crimes de pedofilia, na qual são apreendidos os dispositivos do acusado, tais como computadores, notebooks e celulares, pois, por meio deles, realiza-se a investigação de vestígios ou evidências digitais que qualifiquem o crime. Outro exemplo é o de crimes financeiros. Um usuário, ao tentar realizar um pagamento por meio digital, pode ser redirecionado a uma página idêntica à de seu banco, porém, trata-se de uma página falsa, que será utilizada para realizar furto de dados, e estes serão usados para que seja furtado dinheiro da conta do usuário sem que ele saiba. Dessa forma, pode ocorrer investigação a partir do dispositivo utilizado pelo usuário ou, ainda, a busca pelo endereço de onde surgiu a página. A perícia forense computacional é realizada em 4 etapas na prática, são elas: coleta, exame, análise e resultados. Abaixo, serão apresentadas cada uma delas. Muitas vezes, não nos damos conta de que as informações que estamos coletando e armazenando por meio de ferramentas de dispositivos, como, por exemplo, filmagens, batimentos cardíacos, qualidade de sono, entre outras, podem ser roubadas em crimes cibernéticos e é mediante a computação forense que se pode analisar e investigar esses tipos de crimes. A partir da perícia forense digital, é possível descobrir transgressões, tais como roubos de identidade e alguns crimes financeiros, fazendo uso de técnicas para realizar essa busca. As ameaças são reais e cada vez mais frequentes. Por isso, é muito importante que as pessoas e as organizações estejam atentas às suas informações e, no caso das empresas, é de extrema importância que sejam desenvolvidas políticas de segurança e treinamentos para funcionários a fim de evitar que ocorram transtornos. Conclusão. Conforme apresentado nesta unidade, o termo compliance vem sendo cada vez mais utilizado em empresas. No que diz respeito a empresas de TI, trata sobre a utilização de tecnologias novas, segurança de dados, políticas de acesso e utilização de tecnologias e ferramentas que ajudem a evitar fraudes. Governar a partir de compliance significa estar em conformidade com as obrigações legais, situação em que a organização tem responsabilidades em relação à proteção à saúde, bem-estar e segurança para com os colaboradores, principalmente no que se refere a contratações, demissões, assédio, segurança, benefícios, folha de pagamento, salários e discriminação. Essa conformidade estende-se a normas, regulamentos e leis que norteiam as atividades das organizações, para que se evitem problemas, como a corrupção e a falta de ética. Foram abordadas as melhores práticas em compliance, cujo objetivo é viabilizar a realização de tarefas estratégicas que forneçam suporte para outras atividades e outros departamentos, facilitando o trabalho a ser executado, reduzindo custos e retrabalho e garantindo que a organização tenha maior sucesso nas atividades que realiza, bem como gere aumento de produtividade. A PricewaterhouseCoopers Brasil, Fórum ABC, 2011, nos mostra que a auditoria interna e o compliance se complementam, pois compliance define e estabelece regras, treinamentos, procedimentos, conscientiza os colaboradores, bem como os fornecedores a respeito das normas. E a auditoria interna, por sua vez, identifica oportunidades de aperfeiçoar, faz com que os controles sejam mais eficazes, verifica e aponta desde indícios até a existência propriamente dita de irregularidades nas empresas. Por fim, foi abordado o tema de perícia forense digital, que pôde mostrar que, a partir desta, é possível descobrir transgressões como roubos de identidade e alguns crimes financeiros, fazendo uso de técnicas para realizar essa busca.